e do Espírito Santo. Amém. Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Jesus de Praga, Abençoai-nos, Nossa Senhora das Dores, rogai por nós, São José, rogai por nós. Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Anunciação, Rogai por nós, Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós, São Francisco de Sales, rogai por nós, São João Bosco, rogai por nós. do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora a nossa terceira conferência, nessa jornada. Então vai ser sobre a mediação universal, Nossa Senhora medianeira de todas as graças, e a corredenção. E não, quem falou que estaria sensacional foi o Padre Henrique, né? Então, boa conferência. Bom, então, esse tema, esses dois privilégios de Nossa Senhora são muito mencionados como dois dogmas que poderiam ser proclamados, algo que é pedido há muito tempo na Igreja, que sejam proclamados como dogmas, a mediação universal e a corredenção. No entanto, são dois privilégios de Nossa Senhora, dois mistérios de Nossa Senhora, que em geral não são muito bem compreendidos, justamente por se considerar eles de uma forma um tanto quanto superficial. Nossa Senhora estava junto à cruz, corredentora. Nossa Senhora foi o caminho pelo qual Deus escolheu para nos dar a salvação e por pela graça. E então ela é o meio, a medianeira pelo qual nós temos todas as graças. E evidentemente Nossa Senhora é a criatura que mais intimamente esteve unida à paixão de Nosso Senhor. Evidentemente, ela é o caminho pelo qual nós recebemos a graça da salvação. Esse microfone tem vida. No começo eu achei que eu estava meio doido, mas não, porque estava se mexendo. Então, evidentemente, Nossa Senhora é o caminho pelo qual Deus nos deu a salvação. Isso é verdade, mas estes mistérios de Nossa Senhora encerram muito, mas muito mais do que isso, é algo muito mais profundo. Então, como primeira questão, nós devemos justamente considerar que a mediação de Nossa Senhora está intimamente unida à corredenção. Nosso Senhor justamente intercede junto do Pai por nós, por ser o Redentor. Nossa Senhora intercede por nós por ser corredentora. Nós vamos ver isso. E, justamente, nós podemos falar que nós temos a mediação
universal de Nossa Senhora. E nesta mediação nós podemos encarar, nós podemos ver a obtenção dos méritos enquanto corredentor e a intercessão e a distribuição das graças enquanto medianeira. Então, essas duas verdades estão intimamente unidas. Outra questão também que nós devemos considerar como proêmio é justamente que, não é dogma. Agora, todos os teólogos sérios, sobretudo os teólogos da Mariologia, dizem bem claramente que esses dois títulos de Nossa Senhora, Corredentora e Medianeira de todas as graças, foram, desde os padres da Igreja, considerados como indiscutíveis e tantas vezes mencionados nos autores espirituais, pelos teólogos, e sobretudo tantas vezes reafirmado pelo magistério da Igreja, e sobretudo são tão poucos os autores que os contestaram, que não é possível, sem uma grave imprudência e temeridade, contradizê-los. Ou seja, é praticamente pacífico. Essas duas verdades são pacíficas. Eventualmente, pode-se discutir alguns detalhes sobre o modo como a corredenção e a mediação universal se dá, mas nós não temos espaço, sem uma grave temeridade e perigo de escândalo, para contradizê-las. Hoje em dia, diante do estado de calamidade pública na teologia, existem muitos que dizem: Nossa Senhora não gostaria de ter esses títulos. Nossa Senhora quer se abaixar para que Nosso Senhor resplandeça. Justamente Redentor é só Nosso Senhor, nós não podemos diminuir a redenção. Bom, é a mesma coisa que muitos hereges disseram. Se nós pegarmos São Luís Maria Grão de Montfort, se nós pegarmos São Bernardo de Claraval, se nós pegarmos Santo Afonso Maria de Ligório e uma lista de santos e teólogos, todos deixam bem claro que a devoção à Nossa Senhora é justamente para exaltar Nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto que, por exemplo, jansenistas e protestantes são justamente aqueles que querem diminuir Nossa Senhora por um medo estúpido de, exaltando-a, diminuir Nosso Senhor. O que é completamente irracional, uma vez que foi Deus que quis exaltá-lo, como desde a saudação do anjo: Ave cheia de graça. Pois bem, a corredenção e a mediação universal, justamente, como eu disse, se encontram no mistério da mediação. São as duas formas de mediação de Nossa Senhora: obter a graça para nós e distribuí-la
para nós. E ela é medianeira, ela é nossa mediadora, justamente porque ela é nossa mãe. Então, se ela é nossa mediadora, é porque ela é a mãe das criaturas, de todas as criaturas. Mãe de toda a criação, mãe dos anjos e mãe dos homens. Porque ela é a mãe do Criador. Ela, sendo a mãe do Criador, a mãe de Deus, ela sendo a mãe daquele que veio recapitular, restaurar a criação, para que a criação toda retorne novamente para Deus, resgatando o homem do pecado original, ela se torna mãe do Criador e de todas as criaturas. E assim, ela tem um papel extremamente terno e extremamente extremamente de grande caridade para conosco. Afinal de contas, o papel da mãe é o papel mais terno, mais amoroso com relação aos filhos. Afinal de contas, para a criança, a mãe é tudo. Ela depende inteiramente da mãe, desde que nasce até para se alimentar, para ser cuidada. Para os jovens, a mãe é um freio diante das besteiras que os jovens fazem. Para aqueles que fazem mal, a mãe justamente apela ao arrependimento, apela à conversão, apela à mudança. Para o homem já maduro, a mãe ainda é uma consolação, ao menos nas recordações. Então, a mãe é justamente tudo para nós. E da mesma forma que nós temos uma mãe natural, nós temos uma mãe sobrenatural na ordem da graça, que é Nossa Senhora. Justamente aqueles que conhecem pouco Nossa Senhora, infelizmente, podem considerar Nossa Senhora como nossa mãe pelo seu amor para conosco, pelo seu cuidado para conosco. E não é falso, mas é limitar de forma limitar muito a sua maternidade. Também pode-se considerar que, pelo fato dela não ser nossa mãe natural, ela seria nossa mãe adotiva. Nós fomos adotados como seus filhos do alto da cruz. E este sentido também da maternidade espiritual de Nossa Senhora é insuficiente. Ela é nossa mãe adotiva, uma vez que ela não é nossa mãe natural. Mas limitar-se a dizer que ela é nossa mãe adotiva não exprime toda a realidade da sua maternidade. Ela é nossa mãe verdadeira, claro que não carnal, mas espiritual. Ela é verdadeiramente nossa mãe, não naturalmente, mas sobrenaturalmente. E justamente pela cooperação dela para com a nossa redenção. Afinal de contas, mãe é aquela que coopera com o pai para dar a vida. E quando dá a vida, protege o filho até que ele tenha atingido o seu pleno desenvolvimento, a sua maturidade.
Nossa Senhora cooperou com o nosso Redentor para nos dar a vida sobrenatural, a vida da graça, para nos dar a vida divina, que nós havíamos perdido por ocasião do pecado original. E ela mantém essa vida em nós. Ela nos guarda até que nós tenhamos a plenitude da vida sobrenatural no céu. E nós temos isso justamente pela redenção, pela cruz, pela encarnação e pela cruz. Pela encarnação e pela cruz nós fomos redimidos. E nós fomos feitos irmãos de nosso Senhor Jesus Cristo. Então o nosso Senhor disse, depois da sua ressurreição, Nunciate fratribus meis, fazeis saber a meus irmãos. São Paulo diz que nosso Senhor é primogênitus in multis fratribus, primogênito dentre muitos irmãos. Se nosso Senhor é nosso irmão, então como nós poderíamos negar que Nossa Senhora seja nossa mãe? Ele é nosso irmão pela graça e ela é nossa mãe pela graça. Também nós fomos incorporados pela graça ao corpo místico de Cristo. E assim nós somos com nosso Senhor um só corpo por meio da igreja e por meio da graça. Um só corpo pelo qual nós recebemos a vida sobrenatural. Todos os homens que são membros do corpo de Cristo pela graça são concebidos para a graça por meio da Nossa Senhora e nasceram dela. E esse é o principal fundamento da maternidade espiritual de Nossa Senhora. Além disso, do alto da cruz, quando Nosso Senhor estava dando a vida por todos os homens em um ato público, um sacrifício público e universal, ele deu São João como filho a Nossa Senhora e Nossa Senhora como mãe a São João. E em São João estamos todos nós, que somos seus irmãos pela graça, que somos redimidos pela graça. Assim como nós temos aqueles em pecado mortal simbolizados pelos judeus, e nós temos o pecador arrependido na figura de São Dimas. Então, nós temos efetivamente Nossa Senhora como nossa mãe. Como nossa mãe, que nos dá a vida sobrenatural e que mantém em nós a vida sobrenatural. Então, ela nos dá a vida sobrenatural pela sua cooperação íntima com a cruz de Nosso Senhor, sendo ela a corredentora, e ela é a mãe que cuida de nós, distribuindo-nos todas as graças, como a medianeira universal de todas as graças, até que nós tenhamos justamente a salvação. E nós vemos claramente como justamente esta realidade de nós termos Nossa Senhora como nossa mãe sobrenatural está plenamente de acordo com a razão, uma vez que a ordem sobrenatural, a vida sobrenatural é análoga à ordem natural, à vida natural. Então, como nós temos uma mãe que é da nossa natureza, nós temos justamente uma mãe que é mãe da nossa vida sobrenatural. Assim como esta vida natural começou com um homem associado a uma mulher, por obra de Deus Criador, também com um homem associado a uma mulher,
por obra de Deus Redentor, devia ter princípio a vida espiritual. Isto quer dizer que, assim como na ordem temporal, além de um pai, princípio da vida, tivemos uma mãe por meio da qual a vida nos é transmitida, também na ordem espiritual, além de um pai, princípio e autor da graça, que é Jesus Cristo, devíamos ter igualmente uma mãe por meio da qual nos é dada esta graça. E essa mãe é Maria Santíssima. Não, o Deus da beneficência e bondade, que na vida temporal quis dar na mãe carnal a todo homem um liame de união, um canal de beneficência, uma medianeira de conciliação, um meio de defesa, um motivo de confiança e de amor diante do Pai terreno, na ordem espiritual em que difundiu com maior abundância as riquezas de sua misericórdia, não podia deixar de dar a todo cristão uma mãe espiritual, um liame da união, um canal de beneficência, uma medianeira de conciliação, um meio de defesa, um motivo de confiança e de amor em face do Pai Celeste. Justamente quem diz isso é um exímio mariólogo, o padre Foschini, que foi citado pelo padre Eric na sua conferência particularmente sensacional, como diz o padre Daniel. E justamente essa obra de Nossa Senhora, que a faz nossa mãe na vida espiritual, é também unida ao sacrifício e à cruz de Nosso Senhor. Assim como Nosso Senhor deu-se inteiramente para a nossa salvação, e da mesma forma Nossa Senhora deu tudo o que tinha, inclusive o seu próprio Filho, além de se dar inteiramente pela nossa salvação. E isto justamente é proporcional à nossa natureza e às nossas próprias necessidades humanas. O padre Moschini conta uma história de uma menina que estava no colo da mãe aprendendo a fazer o sinal da cruz. E a mãe dela ensinava a menina a fazer o sinal da cruz, ensinava a Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E essa menina, conta o padre Foschini, perguntou para sua mãe: mas, mamãe, ela não está na Trindade? Tem o Pai, tem o Filho e tem o Espírito Santo, e a mãe não está lá? Então, justamente, da mesma forma que nós temos a necessidade de uma mãe, naturalmente, também para a nossa vida espiritual nós temos a necessidade de uma mãe. E que não tem apenas o nome de mãe, mas tem efetivamente um amor de mãe, uma vez que o amor é medido pela dor, e não há dor maior do que a dor de Nossa Senhora diante da cruz. E justamente dor sofrida por nós e pela nossa salvação. Por isso devemos ter realmente uma visão de Nossa Senhora, que ela não é meramente uma mãe, não tem meramente um título de mãe, mas ela é verdadeiramente e efetivamente a nossa mãe. Nossa mãe, justamente, que nos foi dada pela cruz, pela redenção. Então, justamente, ela sendo a nossa mãe, essa maternidade espiritual tem duas consequências, que é ser justamente a mediadora universal e ser também a rainha universal. E nós vamos tratar da primeira consequência, que é a mediação universal. Mediação universal que se dá de forma plena. Nossa Senhora
é mãe de todas as criaturas, tanto anjos quanto homens. Então ela está no meio entre o Criador e as criaturas, ligando o Criador às criaturas, comunicando ao Criador. Ela comunica a Nossa Senhora, ela comunica ao Criador a natureza humana, para que o Criador possa comunicar a vida sobrenatural de Deus às criaturas. E aí que está justamente a noção teológica de mediação universal de Nossa Senhora. Então nós temos, é evidente que há um só mediador entre Deus e os homens, que é Nosso Senhor, que une em si a natureza humana e a natureza divina na sua pessoa. Agora, nós temos efetivamente, da parte das criaturas, o meio pelo qual Deus justamente quis realizar essa união. Uma mediação que é subordinada à redenção de Cristo. Deus quis se servir de Nossa Senhora para realizar essa união. Então Deus quis que Nossa Senhora fosse o meio, fosse o médium, fosse aquela que seria a mediadora, que faria a ponte para a união hipostática. A união hipostática é a união da natureza humana e da natureza divina na pessoa de Cristo. E o fundamento é esse. Nossa Senhora dá a natureza humana para que Cristo, dá a natureza humana a Cristo, ao Criador, a Deus, para que Ele possa nos dar a vida divina, a vida da graça. E o próprio padre Roschini reclama que tem-se criado uma tendência contrária à própria Mariologia, tal qual foi sempre compreendida pelos padres da Igreja, pelos santos e pelo próprio magistério, de restringir a mediação ao aspecto de distribuição das graças e de distribuição genérica. Ou seja, a encarnação seria um ser de Nossa Senhora, Cristo é a fonte de todas as graças, então, por tabela, Cristo nos dá todas as graças. Isso é uma diminuição brutal e inadequada da mediação de Nossa Senhora. Ela não é somente uma dispensadora genérica de todas as graças, mas toda e cada uma das graças para todos e cada um dos cristãos passa por ela. Mas mais que isso, ela é medianeira no sentido amplo, ou seja, ela, pela sua união à cruz, ela obteve para nós todas as graças. Justamente, como corredentora, ela mereceu para nós todas as graças. E além disso, por ela passam todas e cada uma das graças na sua distribuição. Então ela é medianeira de redenção, corredentora, e medianeira de distribuição de todas e cada uma das graças na redenção subjetiva, aplicada a cada um dos cristãos. E isso está plenamente de acordo com a doutrina da mediação de Cristo
como ensinada por São Paulo Apóstolo. São Paulo ensina nas suas epístolas que a ação de nosso Senhor Jesus Cristo é dupla. Ele nos redimiu e Ele intercede por nós eternamente diante do Pai no céu. E tanto a redenção como a intercessão de Cristo são formalmente a mediação de Cristo. E qual que é a razão disso? A razão é que a redenção é o fundamento da intercessão. A redenção é a raiz da intercessão. Nosso Senhor Jesus Cristo é a intercessão na medida em que Ele é Redentor. E assim, paralelamente, como justamente é em Cristo que nós nascemos pela graça, para a graça, pelos seus méritos infinitos, mas tendo Nossa Senhora como mãe, então, se nós temos nele o mediador, nós temos nela a medianeira, porque a cruz de Cristo é inseparável de Nossa Senhora. Ela estava junto da cruz, dolorosa, unindo-se plenamente à paixão. Estava a Mater dolorosa e o Cruciam lacrimosa. Paralelamente, podemos dizer a mesma coisa de Nossa Senhora. A sua ação é dupla. Ela coopera na obra da redenção, na aquisição de todas as graças, e na intercessão diante de Deus. Ou seja, ela coopera na distribuição dessas graças conquistadas. Tanto uma quanto a outra são formalmente a mediação da Nossa Senhora. No entanto, a intercessão, ou seja, a distribuição das graças, tem sua raiz na primeira, que é a cooperação na aquisição das graças, na cooperação com a redenção. Então, Nossa Senhora é corredentora do gênero humano. Então, ela se sacrificou completamente, não a si própria, mas também o seu maior amor, que era o seu divino Filho, pela nossa salvação. Esse título, corredentora do gênero humano, é um tanto quanto recente. Começou a ser empregado a partir do século XIV, o que já é digno de respeito, né? Mas ele é antiquíssimo. A palavra corredentora surge no século XIV, mas nós temos os próprios padres da igreja a utilização geral do termo reparadora do gênero humano. Se ela é reparadora, é porque ela reparou, ela restaurou, ela redimiu juntamente com nosso Senhor Jesus Cristo. E desde que se passou a utilizar o termo corredentora, não somente o termo não foi jamais restrito, mas ele foi utilizado amplamente pelos santos, pelos doutores, pelos teólogos e pelo próprio magistério da igreja. O que quer dizer então esse termo corredentora? Quer dizer justamente que ela cooperou de forma real e imediata com nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Redentor. Cooperou de forma real e imediata com nosso Senhor na obra da redenção dos homens, satisfazendo com Ele perante a justiça divina ofendida pelo pecado de Adão e merecendo com Ele todas as graças da redenção. É claro que nosso Senhor continua sendo o único Redentor, mas Nossa Senhora coopera com essa obra de forma dependente e subordinada a Ele. Se eu coopero
com alguém, eu tenho parte, mesmo de forma dependente, secundária, subordinada nessa obra. Mais tarde nós vamos ter a missa solene, com sacerdote, diácono e subdiácono. Nós podemos fazer uma analogia. O padre Daniel, que vai celebrar a missa, é ele que celebra a missa. Mas o padre Pascotto cooperará de forma íntima, real, direta, na celebração dessa missa, como diácono, como ministro sagrado, oferecendo a hóstia que vai ser consagrada e justamente o cálice que vai ser consagrado junto com o Padre Daniel. Inclusive o diácono reza juntamente com o sacerdote a oração do oferecimento do cálice. E justamente Nossa Senhora oferece Nosso Senhor do alto da cruz. Não é ela que conquista a infinitude de méritos, mas justamente de forma dependente e subordinada a nosso Jesus Cristo, ela realiza justamente a obra da redenção de forma dependente e subordinada. É claro que nosso Jesus Cristo podia ter realizado a redenção sozinho, mas ele não quis de fato. A realidade é que ele quis passar por Nossa Senhora. Deus quis unir de forma íntima a Nossa Senhora e a cruz. Deus quis unir Nossa Senhora de forma íntima à redenção do gênero humano. E como justamente se diz, pode Deus conjunct ou não separat. Aquilo que Deus uniu, que o homem não separe. E justamente está perfeitamente de acordo com as figuras que nós temos nas Sagradas Escrituras. Nosso Senhor e Nossa Senhora, o Redentor e a Corredentora, são o novo Adão e a nova Eva. Já em Gênesis, no próprio Evangelho, na promessa do envio do Redentor, nós temos a promessa de uma mulher que, juntamente com seu filho, com sua descendência, esmagaria com o pé a cabeça da serpente infernal, que é o demônio. E assim, justamente, nos traria a redenção. Nós temos nas figuras de Eva, de Agar, de Respa, de Raquel e da mãe dos Macabeus, justamente figuras que sofreram de forma heróica, justamente para ter a salvação de Israel. Temos também Débora, Judite, Esther e Rebeca, que trazem a salvação para Israel. E no Novo Testamento nós temos efetivamente a cooperação íntima, a cooperação moral, remota e próxima. Cooperação moral remota com Nossa Senhora, sendo imaculada desde a sua conceição, pedindo a salvação para o gênero humano. E justamente na sua própria humildade, na sua própria santidade, merecendo esta vinda do Messias. Ela própria diz: respecte tua humildade mentira sua, porque olhou para a humildade da sua serva. Ela cooperou na sua santidade para a graça da vinda do Messias. Mas ela também disse o seu fiat. Ela aceitou a encarnação. Quis Deus que
a encarnação dependência do seu consentimento. E assim nós devemos a ela a redenção, porque ela disse o faça-se em mim segundo a vossa vontade. Ela disse o fiat. E São Bernardo diz ser muito mais poderoso, muito maior que o fiat da criação, pois criou para a vida divina, enquanto que a criação criou para a natureza. E era conveniente que dependesse do consentimento de Nossa Senhora. Afinal de contas, nós não podemos considerar a encarnação somente em si mesma, somente a união da natureza divina com a natureza humana, mas a encarnação para a cruz. Para a cruz. Isso é importante que nós consideremos. Justamente, se fosse somente a encarnação em si mesma, isso daria uma dignidade infinita, mas somente daria uma dignidade a Nossa Senhora. Mas por meio, como Nosso Senhor se encarna para nos redimir, então, Ele se encarna para morrer. Isso é importante, Ele nasce para morrer, Ele nasce para a morte. Nossa Senhora também diz o seu fiat para sofrimentos indizíveis. Ela também diz o seu fiat para a cruz. Então, e Nossa Senhora, sendo a Imaculada, sendo a cheia de graça desde a sua concepção, e tendo a meditação das Escrituras, das profecias em seu coração, desde a sua mais tenra infância, nós temos justamente que ela sabe para que o Messias vem. Nós temos no livro de Jeremias, no livro, nas profecias de Isaías e nos próprios salmos messiânicos, que o Redentor vem para sofrer, para se fazer justamente maldito, para ser justamente humilhado, mas que após justamente o seu sacrifício, na sua morte, ele ressuscitaria. Nossa Senhora sabe disso. E quando São Gabriel a sauda e anuncia que ela dará à luz aquele que reinará sobre Israel por toda a eternidade, ela sabe que esse é o Messias. E ela sabe para que o Messias vem. E ela consente, dá o seu sim, não somente para a encarnação, mas também para a cruz e para a sua própria união com a cruz. Por isso que convinha que ela desse o seu consentimento. Desse o seu consentimento para o seu sacrifício, para o seu oferecimento, porque o sacrifício e o oferecimento devem ser livres. Então, de fato, inclusive é interessante na própria iconografia sagrada, sobretudo nos ícones bizantinos e também nas imagens primitivas da Anunciação, nós temos não somente São Gabriel, nós temos São Gabriel segurando uma cruz e apontando para a cruz. Afinal de contas, a encarnação, Nosso Senhor se encarna no seio de Maria para isso, e Nossa Senhora diz seu sim também para a cruz. E nós temos também, no sentido impróprio, esta cooperação com o oferecimento de Nosso Senhor Jesus Cristo. É Nosso Senhor que oferece a si mesmo no alto da cruz. Mas Nossa Senhora também oferece o seu Filho, e também oferece as suas dores. Ela estava junto da cruz. E ela, sem mudar, sem acrescentar em nada ao oferecimento divino de Deus a Deus, de Nosso Senhor Jesus Cristo a Deus, da sua própria vida divina, sem mudar nada, ou seja, cooperação no sentido próprio, mas ela oferece o seu Filho e oferece as suas dores. Por isso que ela estava lá, levada justamente pelo dever que ela tinha para com a nossa redenção. Ela estava lá no patíbulo, porque cabia também a ela oferecer
como nova Eva, um sacrifício pelo gênero humano. E porque ela tinha direito de oferecer, pois ela era mãe daquele que se oferecia a si mesmo, como bem ensina Bento XV, São Pio X e Pio XII. É evidente que o patíbulo não é um lugar para a mãe estar, mas ela estava lá, não somente por amor, mas também por dever. Isso é extremamente conveniente. Justamente é uma obra de sabedoria, de justiça e de poder de Deus. De sabedoria porque se o demônio se serviu de uma mulher para condenar o homem, também Deus se serve de uma mulher, Maria, para redimir o homem. Uma vez que o pecado veio pelo orgulho e pelo prazer, a reparação desse pecado veio pela humilhação e pela dor de Nossa Senhora. E também uma obra de poder, porque tanto mais admirável é uma obra habilidosa de um artista, quanto mais frágil e fraco é o instrumento que ele utiliza. Ele utiliza aqui, Deus utiliza aqui, de uma criatura para trazer o maior bem aos homens. E também porque, como a salvação era dada ao gênero humano, convinha que, se o gênero humano, pela uma criatura, se perdeu, convinha que uma pura criatura desse a Deus toda a satisfação que era capaz. Se uma criatura, Adão e Eva, deram a Deus toda a ofensa que uma criatura poderia dar, então convinha que uma criatura desse toda a satisfação que era capaz de dar. E assim Nossa Senhora concorreu do melhor modo possível para com a redenção. Fazendo aquilo que São Paulo Apóstolo diz, completando na própria carne aquilo que faltou na paixão de Cristo, para que também na criatura houvesse uma satisfação. E fosse assim aplacada a ira de Deus, merecendo a salvação para nós, de congruo, como dizem os teólogos, ou seja, por um mérito fundado na benevolência divina, e não por justiça, que seria o merecimento, a satisfação de condigno, feita somente por nosso Senhor Jesus Cristo. A criatura preparada por Deus para este fim, imaculada, plena de graça, semelhante em tudo ao Cordeiro Divino, que tira os pecados do mundo, na medida do possível, é Nossa Senhora. Então, nós devemos justamente ver em Nossa Senhora aquela que nos traz justamente a redenção. A imitação da pecadora Eva, também nós, seus filhos, devemos nos prostrar aos pés de Nossa Senhora das Dores, que fechou e ungiu com a sua dor imensa aquelas feridas que nós tínhamos abertas em nós. Por isso devemos estar sempre justamente com os olhos na cruz, mas também com os olhos em Nossa Senhora, porque a cruz é inseparável de Nossa Senhora. O nosso lugar como cristãos é justamente aos pés das dores de Nossa Senhora, para que nós possamos, junto dela, também nos unir à cruz de Nosso Senhor e dela receber todas as graças. Porque justamente a Virgem Santíssima, segundo o ensinamento comum dos teólogos, por ser a corredentora, coopera de forma dependente de Cristo na distribuição de todas e cada uma das graças divinas que são concedidas por Deus a todos e a cada um dos homens. E assim ela é a medianeira de todas as graças. Passamos justamente para essa questão, que se funda, em sua maior parte, sobre aquilo que nós viemos de mencionar. Então nós devemos justamente entender que o que é distribuído por Nossa Senhora?
nós temos aí uma universalidade objetiva das graças distribuídas por Nossa Senhora. O que é distribuído por Nossa Senhora é a graça, no termo mais amplo possível do termo, compreendida de forma mais ampla possível. Então, nenhuma graça, de qualquer natureza que seja, sem exceção nenhuma, de direito, e não somente de fato, é dispensada sem que haja a mediação atual de Nossa Senhora. Esta é uma lei estabelecida por Deus que, não somente de fato, mas de direito, todas as graças passam por Nossa Senhora. Todas as graças, a graça habitual, as graças atuais, ou seja, a graça habitual, a graça santificante, as graças atuais, as virtudes infusas, os dons do Espírito Santo, e as próprias graças sacramentais, os próprios bens temporais considerados com relação à nossa salvação, vão passar por ela. É uma universalidade objetiva, pois foi estabelecido livremente por Deus. E isso, claro, nós devemos deixar de lado também, que as graças que Nossa Senhora recebeu, que foram justamente pelos méritos de Cristo, e também devemos também compreender que não há necessidade que se invoque explicitamente a intercessão de Nossa Senhora, mas implicitamente todas as petições passam por ela. Quando nós rezamos o Pai Nosso, quando nós rezamos a Santo Antônio, quando nós rezamos a São Patrício, todas as graças que vão ser concedidas, seja pedidas diretamente a Deus, seja pedida pela intercessão dos santos, vão vir pela mão de Nossa Senhora. E é claro que isso também não quer dizer que, se não quer dizer que nós precisamos mencionar explicitamente para que passe por ela, também não quer dizer que Cristo dependa dela. Ou seja, não quer dizer que, se não houvesse a intercessão de Nossa Senhora, Cristo não intercederia. Ela é onipotente e suplicante. Ela e Nosso Senhor estão intimamente unidos. E claro que Nosso Senhor, por si mesmo, está sempre pronto para nos dar as graças. E também quer dizer que todos os homens, seja antes da encarnação, seja depois da encarnação, sentem justamente a mediação universal. Recebem antes da encarnação, justamente enquanto Nossa Senhora é a Imaculada, em previsão dos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, em previsão dos méritos futuros de Nossa Senhora. E depois da encarnação, evidentemente, verifica-se a sua mediação como causa eficiente. Justamente em sentido próprio e verdadeiro, Nossa Senhora, com Cristo, e dependendo de Nosso Senhor Jesus Cristo, ela distribui toda e cada uma das graças. E assim, ela exerce uma distribuição universal. Então, nós temos justamente nessa verdadeira cooperação com a nossa santificação, 3 atributos: universalidade, necessidade e dependência. Universalidade, pois, passa por ela tudo aquilo que nós recebemos em vista da salvação. Necessidade, não uma necessidade própria, absoluta e antecedente, como se fosse na sua própria natureza necessário, mas uma necessidade consequente, como consequência da vontade de Deus, que assim dispôs e sim quis. Então ela é dispensadora de todas as graças por graça, e por dependência e subordinação à mediação de Nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como ela é corredentora, porque Cristo é redentor, ela é medianeira porque Cristo é mediador. Ele é o mediador principal e perfeito. Nossa Senhora é medianeira, secundária e dependente.
E as provas são justamente as mesmas. Nós temos dentro do nós temos justamente na própria Escritura o próprio Evangelho, uma vez que a cabeça da serpente é esmagada com a cooperação da mulher e pela sua descendência. Então nós temos dois pontos, né? A própria redenção objetiva e a redenção subjetiva na promessa. Ou seja, primeiro, uma inimizade perpétua estabelecida entre a mulher e a serpente, entre a descendência da mulher e a descendência da serpente, e o pleno triunfo, justamente a cabeça da serpente sendo esmagada efetivamente. E justamente a salvação é dada por meio da mulher, que dá a sua descendência, e por meio da mulher que, junto com a descendência, esmaga a cabeça da serpente. Então, nós temos a corredenção e, justamente, a aplicação efetiva da graça em nós por cooperação da mulher. Ela cooperou, trazendo a graça a nós por meio do seu fiat. Também é a sua voz que fez justamente a aplicação, o primeiro milagre nas bodas de Caná, e é a própria oração de Nossa Senhora que justamente concebeu por fim a igreja em Pentecostes. E nós temos justamente a promulgação da sua maternidade divina com São João no Calvário. E nós temos, como nós já mencionamos anteriormente, de forma efetiva, a maternidade de Nossa Senhora, Mãe Espiritual, que nos dá a vida espiritual e mantém efetivamente a nossa vida espiritual. Então nós podemos concluir com o Padre Monsalve, eminente mariólogo, com esta oração: ó Rainha, ó Mãe de Misericórdia, eis que há já 19 séculos, atualmente mais um, que encheis o mundo cristão com as graças da redenção, de quais sois o canal, por tantos bens, a Igreja vos devia reservar um lugar privilegiado depois de Cristo, nos esplendores de seu culto. A heresia insolente que vos recusa não compreende nada do mistério dessa dupla maternidade que vos une a Deus e aos homens. Se seu protesto tardio não fosse esmagado sob o peso dos argumentos teológicos, que demonstram o poder de vossa intercessão e a eficácia de vosso patrocínio na economia de nossa salvação, cairia ele sob o enorme peso dos séculos que estão cheios de vossa glória. Justamente nós temos todos a universalidade dos teólogos, dos santos e do próprio magistério, com Bento XIV, justamente falando que ela é o caminho de todas as graças e de todos os dons. Pio VII, que a chama de nossa mãe dispensadora de todas as graças. Leão XIII, em inúmeros documentos. São Pio X, Pio IX, na bula Inefabilis. São Pio X, na encíclica Aridium Irum. Nós temos também Pio XI e Pio XII. Nós temos a festa de Nossa Senhora Medianeira de Todas as Graças, que nós temos inclusive no calendário próprio do Brasil. Então, não é possível, sem uma grande audácia, temeridade e grave imprudência, negar essas verdades de fé. E justamente que essas verdades, da sua corredenção, da mediação universal, sobretudo que são decorrentes da sua maternidade espiritual, devem justamente fomentar a nós uma devoção, não somente teórica, não somente intelectual, mas prática, que nós nos entreguemos a Nossa Senhora como nossa verdadeira mãe,
que nos faz nascer para o céu e nos mantém, nos conserva, nos dá tudo aquilo que é necessário para que nós alcancemos o céu. Então vamos parar por aqui. E o Daniel vai rezar.